Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu novo canal, Um Autista na Direção. E eu criei esse canal com um propósito para expandir minhas paixões, né? E principalmente agora com carros que foi minha paixão recente que eu tive durante esses últimos anos. E não é só por conta do entusiasmo disso também não. Também é uma forma de querer explicar para todos vocês, né? Principalmente para para futuras gerações, né? Especialmente como eu, né? Que eu sou um autista. Eu me chamo Enzo Gabriel, tenho 21 anos atualmente e tenho um autismo do tipo Asperger. E isso é uma coisa que foi um desafio durante toda a minha vida e até hoje vai ser durante muito tempo, né? Mas isso não é motivo para eu desistir de fazer coisas que realmente eu gosto. Então, desde que eu comecei a fazer minhas experiências novas, né, e começando minha vida adulta, foi bem emocionante. Adorei a experiência, principalmente quando eu fui tirar minha carteira de motorista. Eu nunca pensei que dirigir fosse uma coisa tão divertida na vida. Eu sei que tem muita gente que tem medo disso. Por exemplo, algumas de minhas tias, tinham idade, né, para aprender a dirigir, mas muitas delas têm medo disso. Mas não é só elas, não, é muitas outras pessoas também. Então isso deixa a vida um pouquinho mais difícil, né? Aí tem que depender de Uber, tem que depender de táxi, entre outros meios de transportes que tem que investir um pouquinho para poder ser transportada de um lugar para o outro. Mas esse canal ele tem esse propósito, viu? Pode ser que eu desvie um pouquinho do assunto, mas isso pode servir como um bom introdutório. Então, desde que eu tirei minha carteira de motorista, eu sempre fui um dos taxistas da família, a gente pode dizer assim, né? É divertido, eu confesso, eu adoro dirigir. Então, quando minha mãe tá doente, ela não tem condições para dirigir, eu levo ela, né, acompanho ela, tanto meu pai, a gente tem dois carros, né, justamente porque um vai para um lugar e outro vai para o outro, então não tem como ter um carro só para fazer multicoisas, né? Porque é muito lugar para ir e o lugar que a gente mora é muito distante do centro da cidade. Então daqui para lá dá uns 11, 12 quilômetros. E né, muitos lugares pra gente ir. Desde então eu sempre fui disposto a querer aprender isso de maneira bem rápida. Foi bem fácil o processo, não tive nenhuma dificuldade, que eu sei também que existem pessoas que têm bastante dificuldade para tirar a carteira de motorista. Mas para mim não foi um desafio tão grande, porque eu passei de primeira, né, na autoescola. Na época que eu tirei a carteira de motorista, eles ainda não era obrigatório a ter a autoescola. Não sei como é que vai estar hoje em dia, que tem uma lei aí que disseram que não vai ser mais obrigatório a autoescola. Ela vai estar lá disponível para quem quiser, mas parece que não vai ter mais essa obrigação de você ter que frequentar a autoescola para poder tirar a CNH. Mas enfim, então o foco desse canal é justamente eu mostrar um pouquinho de como que eu gosto dos carros. Vou filmar também um pouquinho de eu dirigindo para vocês e como que eu me comporto na estrada, né? Que nem é todo autista que tem um comportamento certo na estrada. E, bom, porque o trecho de casa pra rua é um longo caminho. Assim, 11 quilômetros não é tão longe assim, né? Assim, pra perspectiva de alguns. Mas a gente pode tentar, eu também, principalmente, eu vou tentar esclarecer como que eu me comporto. Então eu espero muito que esse vídeo sirva para futuras gerações e também para as pessoas que tenham medo para dirigir, isso também pode acabar ajudando o encorajamento, né? Então durante essa minha nova jornada que eu vou estar fazendo, vocês tanto vão acompanhar carros, né, que eu vou estar divulgando para mostrar que chegaram novos no mercado e quais que são bem interessantes a gente ver também. Vale muito a pena. E para quem está procurando carro novo para comprar, né? Normalmente eu estou focando mais em carro elétrico e híbrido, né? Que tem bastante melhor custo-benefício. Mas, de repente, eu posso acabar também olhando alguns carros a combustão, né? Para quem ainda não tem condição para comprar um carro elétrico ou híbrido. Então, a gente tenta, né? Por mais que o meu foco é grande mais nisso. Então vocês vão acompanhar ao longo desse canal muitas novidades e bastante experiência também. Mas
Antes de qualquer coisa, já vou adiantando, deixe seu like, se inscreva no canal para me ajudar a apoiar o canal e para acompanhar as novidades que vem pela frente. E bom, gente, não teve horário melhor para começar esse introdutório, né? E para gravar agora que fez uma sombrinha, mas dura pouco, né? Ah, mas acho que até vai ficar bom, né? Porque esse dia esteve chovendo bastante. Mas enfim, então vamos lá começar com a apresentação. A gente tem uma Tucson 2021 e um Gol 2014. Esses dois carros, gente, foram maravilhosos durante nosso tempo de vida e uso. A gente anda por muitos lugares, para aqui e para colar, com esses dois carros, né? Vocês podem ver aqui já que a condição deles estão bem cuidados. A gente tenta, né? O que não dá para conservar muito, a gente acaba não mexendo muito, né? Também por condição financeira. Mas no que a gente dá para investir para depois arrumar, a gente tenta. Então temos assim essa condição. A gente tem um Gol 1.6 e um Tucson de 2021. Não sei qual é a potência dela. Depois eu vou mostrar aqui na edição. Eu vou colocar para vocês. Potência, tudo. O que eu mais gostei nesse Gol, gente, é que a distância que ele percorre, o consumo dele é bem baixinho. Eu acho que ele faz 13 na cidade, né, se não me engano. Ele é bem econômico. Esse carro aqui é muito guerreiro, gente. Ele já passou muito perrengue com a gente, né? Já enfrentou alagamento. Já trocou suspensão. Já teve também troca de... Teve que ser retificado o motor dele justamente por conta que ele enfrentou alagamento. Então, se esse carro pegar enchente, o ponto fraco dele é esse. Mas tá aí, aguentando até hoje, né? Enfim, então por onde eu posso começar melhor? Eu vou falar logo da Tucson, que foi um carro que eu mais me impressionei de todos os carros que eu já tive, né? Essa Tucson, gente, eu acho que ela é uma versão intermediária, porque ela também tem uma versão mais completa, com mais comandos, né? A gente pode ver que tem dois botões em branco aqui. O que eu gostei desse carro, gente, ele tem suspensão independente aqui na frente. A gente colocou insufilme nele, né, dos mais escurinhos, porque o sol daqui, né, é infernal. O único problema é que a gente colocou também insufilme dessa mesma intensidade no vidro da frente. Então de noite atrapalha um pouco, tanto aqui no vidro do motorista e tanto lá no vidro do porta-malas. Mas acho que o do porta-malas é de menos. Mas enfim, é um carro maravilhoso, confortável. Quando a gente viajou com ele, ele suportou bastante as irregularidades da pista. Ele tem teto solar. A gente não faz muita questão desse acessório, mas ele veio nessa versão. A gente comprou esse carro lá na Localiza, aqui da João 23. Seminovo, né? Ele tá com 78 mil quilômetros rodados. E ainda tá em boa condição, né? Quando a gente pegou ele, a gente teve uns pequenos perrengues, mas depois a locadora já assumiu, né, a responsabilidade. Nos deram uma T-Cross reserva, né, nos primeiros 6 meses. Mas a gente passou pouco tempo com ela enquanto eles levavam para arrumar a Tucson. E foi assim. Aqui temos no Gol esse estado, né? A gente colocou esses estofados, capa de cadeira nesse tipo, porque os bancos originais dele estavam meio feinhos. Então o produção comprou essas capas de banco na Temu. Aí chegou, ficou até bom, não tá tão feio. A única coisa que eu não gostei é que quando a gente tá no quente, né, no calor, esse material que ele não é furado, né, então ele acaba fazendo mais calor ainda. Aí então as nossas costas ficam suadas. E, né, causa meio que um desconforto, mas só quando está em temperaturas muito altas, como meio-dia, né? E se esse carro ficar no sol, aí então atrapalha mais ainda. Esse Gol, gente, é a versão mais simples que tem, né? Só 1.6, mas é um carro que surpreende bastante. Ele é bem, não é tão potente, mas ele é bem ágil, né? Eu gostei bastante desse carro, eu confesso que virou o xodó meu e do pai, né, que a gente anda sempre para aqui para colar. Ele já veio com esse rádio, né? O antigo proprietário do carro era bem cuidadoso, né?
A gente não conseguiu manter as coisas originais nele, tipo, aqui nas portas vocês podem ver que ele tinha um tecido aqui nessa parte aqui, só que aí com o tempo ele já ficou descolando e a gente então arrancou de vez, porque não tinha como ficar colando toda vez. Aí então a gente acabou tirando. E olha só, aí eu mesmo coloquei esse estofado, né, essas capas quando a gente comprou. Ficou legal até. O pai usa bastante esse carro para viajar, para ir treinar, né, lá no CT. Fica a mais de 15 quilômetros daqui. Fica lá na universidade aqui de Teresina, né? E é um caminho bem longo para chegar lá. Mas se comparar para ir e voltar de lá várias vezes, é um consumo até que razoável, mas não é muito econômico. Vamos olhar aqui um pouquinho da parte de trás. Desculpe se meu falatório não tá tão coerente, né? Mas é porque eu tô um pouco tímido e nervoso. Como toda pessoa que faz um conteúdo novo ou ainda é novo no lugar, ainda tenta se habituar com a apresentação, ou então é só porque minha linguagem é pobre mesmo. Mas enfim. Esse carro ele não tem isso filme, então o que ele já tinha já desgastou, né? Ó, ficou todo velhinho. Então não veda tanto a entrada de raio ultravioleta, mas tudo bem. Esse carro esquenta muito porque ele é da cor preta, né? E o preto absorve muito o calor. Então isso é um ponto negativo. O espaço dele é bom. Às vezes quando a Tucson tá no prego, a gente vai nós quatro nesse carro, né? Sem problema nenhum. O cinto do meio é jogado aqui, né? Mas nada demais. E o banco aqui não fica muito alinhado com a coluna B. Tem ajuste de altura também no cinto. Então sobra um espacinho bem generoso aqui. Mas não é daqueles que a gente pode ficar confortável. Mas eu me acostumei, então já comecei a ficar bem tranquilo, né? Quando eu ando aqui atrás. E é isso, né? É um carro bem gostosinho. Aí aqui atrás do porta-malas ele tá assim, nessa condição. Porta-malas não tem nada assim. Eu acho que o gás da suspensão dele aqui já deve tá bom de trocar, mas a tampa dele não é tão pesada, então fica por assim mesmo. Aqui a condição, ó, esse tampão já tá meio zoado, né? Quebrou aqui as dobradiças que ficavam presos nos lados, né? Com o tempo isso acontece, né? Aí ficou aqui, né, os pinos. Colar não vai adiantar, então resolvi não botar. Esse daqui ele nem quebrou, gente. Ele soltou de vez mesmo. Daria pra botar de volta aqui. Esse lado aqui quebrou e aqui tá vago. Mas depois a gente vê o que faz. Aí então ele tá ainda com a manta original. O step também tá original. Acho que a gente trocou poucas vezes o pneu desse carro. Mas ele tá em boa condição também, ó. As calotas também estão inteiras. Tem um gato ali, né? E é isso, a gente tenta cuidar e faz o máximo. Ele até quebrou a antena também, porque não já tava bem regaçada. Aqui já no porta-malas da Tucson a gente tem esse espação. A gente que viajou nesses últimos dias, em janeiro, né? Foi bem legal. Caberia mais se não fosse por conta do step, que ele é grandão, né? E aqui não é a roda, aquelas bicicletinhas, a roda original dele, né? Se não tivesse o step, a gente podia descer um pouquinho esse tampão e colocar ali, né? Um pouquinho mais embaixo. Aí caberia mais coisas. Um pouquinho, né? Aí aqui tem esse tampão que a gente pode tirar e guardar também a persiana, né? Que fica aqui. Aí como eu tinha falado, a persiana ela tem duas posições, porque a gente pode inclinar os bancos um pouquinho. Então já mantém um conforto legal. E como vocês podem ver, ó, o banco está em duas posições diferentes. E ele é bipartido. Aí como essa daqui não é a versão top, a gente tem que puxar. Tem até um lugarzinho aqui também para apertar. Vamos entrar aqui na Tucson para a gente ver o espaço dela rapidinho. Eu gostei bastante do espaço da Tucson, gente. E ela tem um entre-eixos bem legal. Então a gente entra aqui e fica bem confortável. Dá para eu reclinar o banco aqui, como eu já tinha mencionado. E aqui a visão é essa. E quando a gente não usa os 5 lugares,
a gente tira, eu tiro no caso, né, porque atrapalha um pouquinho a visão ali do para-brisa traseiro, né. Quem foi o engenhoso que inventou de colocar um cinto no teto, né? Isso atrapalha muito, então não é muito legal não. Então a gente tira e coloca ali em cima no lugar dele. Aí então, ó, o espaço é esse, a mãe tem um perfil de direção nessa distância, né? Como ela é baixinha, então o banco dela fica um pouquinho mais pra frente, o banco lá no alto, né? Pra poder ver tudo. Mas esse carro é maravilhoso, gente. Bem confortável, tem suspensão independente nas duas, na dianteira, né? Não sei se na traseira também tem. Aí essa ventilação traseira também é um baita quebra-galho e de grande ajuda, né? Quando tá calor. Obviamente que o teto sempre fica fechado, né? A minha mãe não curte muito isso. Aí aqui o detalhe na porta é assim, acolchoado em cima, um pouco de plástico, mas aqui já é com toque suave, acolchoado, né? A gente fecha a porta aqui, consegue colocar o braço tranquilo. E é isso, né? Aí tem alça para todos e uma das alças tem um ganchinho para pendurar alguma coisa e tem os ganchinhos aqui nas laterais para pendurar alguma sacola, para não deixar jogado no chão. Eita, que o solzão é de matar, viu? Aí então temos aqui na dianteira dele banco elétrico apenas para o motorista. O vidro elétrico, gente, o automático só é para apenas um motorista. E nos outros a gente tem que segurar. E vou falar dos pontos negativos desse carro em seguida. Então, gente, aqui na frente temos esse painel. Quem já teve um Hyundai desse tipo, desse ano, né, vai saber já como é toda a condição dele. Eu gostei de dirigir ele, ele é bem confortável, o ar-condicionado dele gela bem, de duas zonas, então cada um tem sua temperatura. Banco super confortável, apoia-braço com um objeto dentro, eu coloco minha bolsa aí dentro sempre quando eu ando com esse carro. Aí tem aqui alguns controles, de desligar o controle de estabilidade, é uma coisa que a gente pouco usa. Aqui tem a função de assistente de descida, né? O HDC, eu não sei como é que é a sigla, acho que é DHS, não lembro. Mas enfim, aí ele fica aí, a gente também não usa. Aí tem uma coisa legal que é só a câmera de ré, não tem sensor de ré. Mas aí não fez tanta falta, até fez muita falta na verdade, né? Porque a gente usa, né, para ter noção do espaço. O bom é que a gente consegue também colocar a visão da câmera enquanto está andando para frente, segurando o botão setup. Se você não descobriu isso, tenta fazer isso no seu Hyundai, com essa versão de multimídia, obviamente, né? Enfim. Aí então temos o ar-condicionado automático, todo eletrônico, porta-luvas, com espaço considerável, né? Aí tem as coisas que a gente usa de vez em quando, lencinho, máscara e os documentos do carro ali. O retrovisor dele não é fotocrômico, mas como tem um insufilme lá atrás, então não precisei mais usar a alavanquinha rápida. Tem porta-óculos, aí tá aqui o óculos que a minha mãe usa no sol, né? Bem legal. E enfim, gente. Então, o que eu não gostei desse carro até agora? Bom, uma coisa também que eu gostei é que ele tem o controle de cruzeiro convencional, então de vez em quando eu uso quando a gente está em linha reta. O que eu não gostei? Por exemplo, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Vou desligar o carro. O porta-malas está aberto. Ah não, o teto solar. Por exemplo, é que quando a gente sai do carro, né? Normalmente quando a gente tranca o carro, ele rebate o retrovisor, né? Só que ele não fecha as janelas automaticamente, nem se eu segurar, ó. Ele não faz nada, nem abre, nem fecha, nem nada. E esse hold aqui, ele fica inútil, essa parte. Só para destravar mesmo o comando do porta-malas. E aí, quando a gente quer... Um dia desses, quando eu fui levar meu avô no hospital, ajudar, né? Eu esqueci a janela de trás aberta. E aí, como ele não fecha automaticamente, então entrou água dentro do carro. Choveu dentro do carro. Choveu naquele dia. E entrou um pouco de água dentro do carro. Então, né? Mas nada de tão ruim aconteceu. Aqui tá meio suado, né? Não sei o que aconteceu, mas parece que tá entrando água no farol do carro. Só em um lado. Enfim.
O farol dele não é full LED, é 100% halógeno, né? Mas pelo menos o principal aqui, o farol baixo, ele é projetor. A luz alta é esse canhão aqui, mais tradicional. Tem farol de neblina. As rodas nesse perfil, né? Em aço escovado, em liga leve. Bem legal. Aí, enfim, gente, esse é o lado negativo da Tucson, né? Mas pelo menos ele tem a chave presencial. Aí, então, sempre quando a gente for desligar o carro, a gente tem que conferir que a janela está fechada, né? Aqui, ó, puxando. E fechar também o teto solar, porque ele não fecha nenhum dos dois automaticamente. E bom, gente, esse foi o vídeo que eu quis fazer desses carros para introduzir, né? Como é que vai ser os próximos vídeos, né? Para vocês terem noção dos carros que a gente tem. Vou fechar aqui também. Aqui para fechar agora tem que ser assim. Eu tenho que puxar esse tampão aqui, porque ele quebrou, né? A dobradiça. E aqui eu tenho que segurar daqui, mas tanto faz. E é isso. Esse carro aqui, gente, ele tá meio zoado, porque a elétrica dele não tá funcionando corretamente, o limpador traseiro dele não funciona. Quando a gente quer abrir o porta-malas pelo botão que tem aqui dentro, olha só o que acontece. Ele até abre, né, mas só que ele gira o limpador junto, aí fica desse jeito. Aí na hora que a gente quer usar o limpador, aí não funciona lá no comando da aleta, mas de resto ele tá funcionando tudo. Mas isso depois a gente ajeita. Enfim, gente, vocês gostaram do vídeo? Eu acho que não ficou tão bom, né? Porque minha didática ela ainda é meio pobre, mas com o tempo eu tenho certeza que eu vou melhorar. Mas eu tô gostando muito de andar de carro, especialmente com esses dois, né? Esse carro aqui é bem potente. Por mais que tenha algumas coisas que não me agrada muito nele, mas tá dando pra me virar com isso. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que eu faça, né, eu posso acabar trazendo pra vocês. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos.